perdoados os nossos pecados. Essas são palavras de Jesus. O reino dos céus é dos violentos. Ou como diz a leitura de hoje, os violentos é que conquistam o reino dos céus. O que será que Jesus quer dizer com isso, depois que faz um elogio muito estranho a João Batista? Porque diz que de todos os homens que nasceram, nenhum era maior do que ele, mas depois diz que qualquer menor que ele é maior do que ele. Jesus às vezes brincava com esses jogos de palavras, mas o que Jesus quer dizer com isso, né? O que significa a violência no reino dos céus? O que é ser violento como filho de Deus? Um dia, vamos relembrar uma história do Padre Léo que eu escutei e que para mim faz muito sentido. Tinha um diácono, e o diácono era de uma cidadezinha do interior, e ele um dia foi entrevistado. E aconteceu uma entrevista com ele, então ele reuniu a família dele. Sabe que diáconos permanentes casam, né? Então ele tinha a esposa, os filhos, veio todo mundo lá para a casa dele, até a sogra. Aí ele perguntou assim: o que a sogra está fazendo aqui? É porque no dia, quando o genro fica importante, aí até a sogra gosta, né? Vai lá e fala assim: olha, meu genro vai ser entrevistado, na é verdade. Foi todo mundo lá para a casa dele. E colocaram todo mundo, tomaram banho, o povo da roça, do interior, tomaram banho direitinho, sentaram todo mundo no sofá. E aí o repórter chegou lá e perguntou para o diácono assim: seu diácono, quem é Deus para você? E aí o diácono levantou e disse assim: eu vou levantar porque para falar de Deus tem que ser com respeito e com entonação. Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é um motor que move tudo, mas não é movido. Além de mover tudo e não ser movido, Ele é tão transcendente que na sua transcendência Ele é imanente, na sua imanência Ele é transcendente. É tão grande que de 3 Ele é 1 e de 1 Ele é 3. E com tudo isso Ele abarca todas as criaturas e mantém sustentadas no ser. O repórter levou até um susto. Meu Deus do céu, mas que definição! Eu nem sabia que Deus era tudo isso. E aí ficou aquele clima estranho na casa. Aí o repórter, para quebrar o clima, perguntou para o menino assim, para o netinho: escuta, filho, e para você quem que é Deus? Aí o menino falou assim: olha, Deus é tão grande que nem meu avô sabe explicar o que ele é. Mas ao mesmo tempo Ele é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Quando Jesus diz que o reino do céu, e está na frase desse menino, quando Jesus diz, quando Ele faz esse jogo de palavra do que é grande e pequeno, quando Ele diz que o reino dos céus é violento, você já teve um monte de mala para colocar no porta-mala, você olha para o porta-mala e fala assim: não cabe. Aí você coloca todas as malas dentro do porta-mala e fala assim: gente, foi Deus, como é que coube tudo isso aqui dentro? Esse é o tipo de violência no reino dos céus. A grandeza de Deus cabe dentro de nós. Quando hoje no Evangelho se diz que Jesus faz essa comparação falando de João Batista e evocando Elias, falando de Elias, a violência desses dois homens veio disso. Veio de pessoas que assumiram. Às vezes parece que dentro de nós não cabe Deus. A violência não é contra os outros e nem contra Deus, é contra si mesmo. É dessa violência que o reino de Deus é feito, desse tipo de violência. É quando você olha para dentro de vocês e fala assim: meu Deus do céu, parece que o perdão que eu tenho que dar para aquela pessoa não vai caber aqui dentro de mim.
E você luta e você consegue colocar o perdão dentro de você, e você consegue perdoar mesmo quando você achava que não ia conseguir. Quando você vê os valores cristãos e você fala assim: olha, isso eu não dou conta dessa situação, é muito alto para mim, parece que eu não consigo alcançar isso. Aí eu vejo a vida dos santos e eu falo: meu Deus, eu nunca vou ser assim. E aí você se coloca num caminho, numa batalha, e você consegue enxergar coisas que você imaginava que não cabiam dentro de você. Isso é a violência. É uma violência contra si mesmo. É quando o nosso orgulho está lá no topo e eu me coloco lá embaixo, e eu faço ele descer dentro de mim e me coloco como Nossa Senhora, como um servo. Essa é a violência da qual o reino dos céus é feito. O reino de Deus é muito grande. Deus é muito grande, mas Ele se fez pequeno para caber dentro de nós. E se o ser humano quiser colocar Ele dentro de si, Ele consegue. Na primeira leitura de Isaías, olha só as controvérsias. Deus vai fazer uma mata, porque o tanto de árvore que Ele vai colocar no deserto, num lugar onde não nasce nada. Deserto todo mundo sabe. Depois de muito tempo, hoje, que se consegue fazer florir no deserto um sistema de irrigação que os israelenses inventaram, para que hoje conseguisse florir alguma coisa no deserto. Mas naquela época a concepção é que no deserto não dá nada, e Deus vai fazer crescer uma mata aqui nesse deserto, vai fazer florir no deserto. Esse é o reino de Deus. Já percebeu que o reino de Deus, de Jesus, quando Ele vai explicar o reino de Deus, que para nós é uma coisa tão grande, Ele explica de maneira pequena? O reino de Deus é como um homem que saiu a semear a semente. O reino de Deus, está vendo? O reino de Deus está nos homens, viu, mulherada? É o homem que sai a semear a semente. Estou brincando, para você não ficar com ciúme. Jesus também disse que o reino de Deus é como uma mulher que coloca o fermento na massa. O reino de Deus não é o fermento e nem a semente que foi semeada, mas é o fato da mulher colocar o fermento na massa, é o fato do homem semear a semente e fazer com que isso nasça. O reino de Deus é, na verdade, essa compreensão de que nós conseguimos contar com a graça de Deus e vivemos diante da graça de Deus. Ele acontece. O reino de Deus é simples. E o Padre quer terminar dizendo para você assim: é na simplicidade que se encontra o reino de Deus. Por isso, cuidado com essas coisas muito exageradas. Cuidado com isso. Quebra um pedaço de toco lá no meio do mato, lá no final do Nordeste. Aquele pedaço de toco, olha, tem o formato de Nossa Senhora. Aí começa a fila para ir lá pedir os milagres. Cuidado com essas coisas muito extraordinárias. Limpa uma janela com um certo produto lá, dá uma reação e aparece um negócio brilhante. É o manto de Nossa Senhora, e filas em cima daquele negócio. Cuidado com essas coisas. O reino de Deus não é feito dessas coisas, milagres grandiosos, dessas coisas. O reino de Deus é feito de simplicidade. A santidade começou numa mulher que se fez pequena, que é Nossa Senhora, que guardava tudo no coração e esperava ver o que ia acontecer, esperava a graça de Deus agir. Esse é o reino de Deus, que cabe em nós, mas precisa ser violento para catar essa grandeza e vivê-la no seu coração. Essa é a violência. É uma violência que não maltrata, é uma violência que traz paz, é uma violência diferente da qual nós conhecemos por aí. Por isso, deixe a graça de Deus no instante de silêncio. Peça a graça de ser como Jesus. Que esse reino de Deus, essa violência do reino de Deus, aconteça também na sua vida, no seu coração.